Tá virado pra mim? Oi, gente, tudo bem? Adriana aqui do CAP de São Carlos. Então hoje nós vamos fazer a live sobre as questões discursivas da VUNESP. Eu preparei um material que depois nós vamos colocar ali para vocês irem acompanhando. E também depois eu vou mostrar a minha de supervisor para vocês, como é que a gente faz, né? Nós estamos um pouquinho, uns minutos atrasados aí, que a gente estava arrumando aqui para poder começar. Então agora já tá tudo certo. Vai me falando como tá o som, se tá boa, se tá boa a imagem, tá? Daqui a pouco eu vou dar um oi para ver quem tá aí já na live. E vem comigo, vem estudar. Então nós vamos começar. Essa questão discursiva são as questões realmente que não adianta você ir muito bem no concurso, na prova objetiva, e aí chega na discursiva você não consegue escrever. E a VUNESP, ela tem uma característica. Se for questões discursivas e não prova de redação, que são coisas diferentes, se for questões discursivas, a VUNESP tende a pegar a bibliografia que está no concurso para elaborar essas questões e aí verificar o conhecimento do candidato sobre aquele tema de acordo com os teóricos, certo? Então, a VUNESP, ela tem essa característica. Eu peguei várias provas da VUNESP para dar uma olhada, para poder dar uma dica para vocês. Não sou professora de português, tá? Essa parte do português não é a minha praia. E a minha praia é o quê? Os teóricos, o pedagógico. Você arrumou aqui, Rebeca? Eu consigo ver por aqui. Eu quero ver. Tá? Tô pedindo pra ela me dar um celular pra eu conseguir ver quem tá online pra poder falar. Senão como que eu vou falar? Tá? Então vamos ver quem tá online aí. Tá? O Valdir tá aí, né? Elizabeth. Então, vai mandando seus comentários. O som tá bom? Então tudo bem. Então vamos lá. Bom, temos 12 pessoas assistindo aí, vou esperar um pouquinho, que daqui a pouco o pessoal tá entrando pra gente conversar. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal. Nós vamos voltar a postar as aulas, tá? Então, por enquanto, nós estamos preparando. Nós também fizemos o lançamento de carnaval do nosso material maravilhoso pedagógico. Vai mais de 15 autores para vocês, todos eles em mapa mental. Tá? Então, vai em mapa mental para vocês mais de 15 autores, mais os simulados, e nós vamos segurar esse valor do promocional por R$150 até dia 7 de março. Tá? Então, dá tempo aí, quem está esperando receber. Nós abrimos a opção também de pagar via cartão de crédito. Então, é só mandar uma mensagem lá para o CAP, Aprendizagem Profissional, né? Aí na página do Face, só mandar uma mensagem quem quiser o material. E ontem nós fizemos sorteio, a Denise Silva que ganhou, né? Parabéns, Denise. Ela é daqui de São Carlos mesmo. Então ela vai levar esse material todo impresso. Ele é impresso todo na impressora laser, né? Então fica uma impressão muito de qualidade. É um material que ele não está aqui para pedagogia, para ensinar você a pedagogia, não. A pedagogia você já estudou, você já fez a graduação, ele está aqui o material e eu para ensinar você a passar no concurso. O que o concurseiro quer? O concurseiro quer ser aprovado no concurso e nomeado. Falei hoje de manhã aqui na aula. O concurseiro, ele quer ser nomeado e é isso que eu vou ajudar você. Você vai ser nomeado no seu concurso. A questão é que a gente não fala nem mais em passar e classificar. A questão agora é já passar nas cabeças para nomeação e se tornar um professor efetivo ou qualquer outro cargo na área de educação efetivo, né? A Silvana tá falando, adorei o material, ela veio na aula hoje, né, Sil? Veio na aula hoje, né? O Mohan ficou show, né? Até eu me orgulho de ter feito aquele mapa mental do Mohan. Então, se você quiser esse material, entre em contato com a gente, preço promocional, pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito. Isso é R$150 em 12 vezes, né, gente? É para ninguém ficar sem estudar, tá? Outro material que eu tô preparando também são questões das bancas. O que a banca mais pergunta? Então, por exemplo, a banca VUNESP, qual autor que a VUNESP gosta, tá? Que tipo, dependendo da prova, ela cobra alguns autores. E quem vai fazer a VUNESP, presta atenção. Se no seu edital está referencial curricular
e PCN, gente, PCN, referencial curricular da aula de 98, a VUNESP tem cobrado muito nas provas, tá? Então vamos lá, vamos começar a live então? Eu vou começar então lendo essa questão discursiva. Essa questão discursiva foi do concurso de São José do Rio Preto para professor Banca VUNESP. Eu tô com um delay aqui no celular para poder acompanhar, tá? Então vamos lá, ó. Vou ler para vocês. Tá dando para enxergar? Eu vou ler, tá? Então, Cecília Fernanda está trabalhando com a produção e interpretação de textos com seus alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. O objetivo da professora é que os alunos se tornem leitores independentes e praticantes autônomos e competentes da escrita, como sugere Délia Lehner na obra Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Para tanto, ela selecionou 2 livros na biblioteca, fez a leitura de ambos e pediu para os alunos escolherem uma das histórias lidas e reproduzirem o trecho que mais gostaram. Bom, aí na avaliação, a professora Cecília Fernanda concluiu que os alunos são inseguros na interpretação que dão ao texto, têm dificuldade de revisar e corrigir o que escreveram. Délia Lehner busca compreender situações como essa a partir do conceito contrato didático, elaborado por Brousseau. De acordo com o autor, trata-se de um contrato implícito, como se as atribuições que o professor e os alunos têm com uma relação ao saber estivessem distribuídas de uma maneira determinada, como se cada um dos participantes na relação didática tivesse certas responsabilidades e não outra, quanto aos conteúdos trabalhados, como se tivesse sido tecido e enraizado na instituição escolar. É um interjogo de expectativas recíprocas. A respeito dessa situação hipotética, analise e responda o item A e B. Toda vez que são questões discursivas na VUNESP, tá meio torto, Rebeca, não dá para ler direito. Toda vez que é questão discursiva, a VUNESP sempre tem itens, tá? São questões discursivas, então tem itens, tá? Bom, então vamos analisar. Primeira coisa, o objetivo da professora, sem ler as perguntas, né? O objetivo da professora era que os alunos se tornassem leitores independentes e praticantes autônomos e competentes da escrita. Ou seja, ela tem esse objetivo. Para alcançar esse objetivo, ela selecionou, pediu para os alunos pegarem histórias e reproduzirem o texto que mais gostaram. Começa aqui. E aí, ela vai falar que os alunos são inseguros, em relação que dão a interpretação de texto e têm dificuldade de revisar e corrigir o que eles escreveram. De acordo com o contrato didático, que é um conteúdo que está lá no livro da Délia Lehner, que o contrato didático é você falar o quê? Falar o que espera do aluno quando você dá a atividade. Olha, para começar, o que a professora fez? Ela falou assim, olha, peguem o livro que vocês quiserem e reproduzam um trecho que você mais gostou. Ela não colocou o que o aluno tinha que aprender, o que ela esperava do aluno, que é o que diz o contrato didático. Aí, vamos para a pergunta. Considerando as atividades propostas pela professora, com fundamento em Lehner, apresente uma contradição que possa ser observada entre o propósito explícito que a escola se coloca em relação à formação de leitores, produtores de texto e a distribuição de direitos e responsabilidades que o professor e o aluno têm em relação à língua escrita. Para começar, a VUNESP aqui já colocou o que a professora fez não está de acordo com a Lehner, tá? Então, para começar, a VUNESP já falou isso, ó. Considerando as atividades com fundamento em Lehner, apresente uma contradição que pode ser observada. Se você leu Délia Lehner, o Ler, Escrever o Real Necessário,
é como eu já estava falando, você vai saber que o que a professora fez já está equivocado. Por quê? Por que já está equivocado? Vira aqui para mim, Rê. Por que está equivocado? Primeiro, o contrato didático, você vai falar o que você espera que o aluno responda e o que ele faça daquela atividade. É a primeira coisa. A professora falou, pega o livro que vocês mais gostaram e escrevam um trecho. Isso não é produção de texto, tá? O que é produção de texto? Produção de texto é vocês falarem, vamos escrever os textos de acordo com o gênero, a característica desse gênero. Primeiro, reescritas, muitas reescritas para ter modelo. Então, a VUNESP aí quer saber o quê? Se você sabe sobre Délia Lehner, sobre esse livro e como trabalhar a produção de texto. É isso que ela quer saber. Então, no seu texto, você não consegue escrever para pontuar nessa questão se você não tiver o fundamento da Délia Lehner. Aí você vai falar assim, nossa, Adriana, eu vou ter que ler toda a bibliografia para poder ter esse fundamento, para poder escrever. Você vai, normalmente a gente está fazendo o quê? A gente faz o edital esquematizado. O edital esquematizado te ajuda muito na hora de ter uma pergunta dessa, por exemplo. Porque você esquematizou lá o edital, você sabe quais são os autores da alfabetização, aí vai dar alfabetização, leitura e letramento. Né? Vai estar esse grande grupo que é Emília Ferreiro, Magda Soares, Adélia Lehner, né? A Teberoski. Então elas entram nesse grande grupo. E aqui você vai escrever, ó, considerando as atividades propostas pela professora Cecília, com fundamento, apresente uma contradição que pode ser observada. O que você vai escrever? De acordo com o pensamento de Délia Lehner, em que propõe que o contrato didático seja uma troca entre professor e o aluno, e o professor coloque o que se espera deste aluno, a professora Cecília entra em contradição quando solicita que os alunos apenas copiem um trecho de que mais gostaram do livro. Isso não é uma produção, isso também não é uma reescrita, é um pseudo-texto. Então, por mais que a professora Cecília, lá, né, vamos voltar lá, por mais que a professora Cecília está tentando, que o objetivo que... Tá conseguindo focar? Por mais que a professora Cecília está tentando que os alunos sejam leitores independentes e praticantes e autônomos competentes da leitura, da escrita, ela não conseguiu esse objetivo, tá? E aí, lógico que ela percebeu que os alunos estão inseguros. Vai escrever como? Vai escrever como, né? Vai escrever como? Sem ter uma base, né? Eu posso pegar, se eu pedir para eles escreverem o trecho que eles mais gostei, eu gostei de um, fulano gostou do outro, e aí? Né? Sem base nenhuma. Então, para a escrita aqui na prova discursiva, a VUNESP, primeira coisa que ela coloca lá, estrutura do texto, você não pode fugir da estrutura, né, de escrever. Você não pode, a questão do número de linhas, ultrapassar o número de linhas. Você não pode fugir do tema, né? Então aqui no caso é produção de texto com base na Délia Lehner. E você tem que escrever na língua, né? Língua portuguesa de forma coerente, coesiva, né? A questão dos parágrafos. Você vai desenvolver a tese, vamos falar assim, você vai desenvolver a questão com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso em poucas linhas. Eu vou mostrar a minha daqui a pouco, vocês vão entender melhor, tá? Então, primeira coisa aqui, conhecimento básico sobre a Délia Lehner. Esse é o passo primeiro, tá? Então, na letra A, então, considerando as atividades propostas pela professora, qual é a contradição? A contradição é essa que eu falei. Ela não fez com que os alunos pensassem, também não deu o comando falando o que ela esperava que eles fizessem, né, para poder escrever. E aí, a distribuição dos direitos e responsabilidades do professor e o aluno tem em relação à escrita. Pergunta fácil se você conhece Délia Lehner, porque senão, se você não conhece Délia Lehner, você ia só encher linguiça ali e o examinador não ia te ajudar em nada ali, tá?
Outra dica que o pessoal dá, que nem sempre os examinadores da VUNESP, né, quem examina a questão é pedagogo. Isso é uma dica que eu peguei algumas coisas, né, olhando, lendo. Gente, quem está examinando sabe muito bem do que tem que ter escrito. Por quê? Porque depois que sai a prova, você faz a prova, sai uma pauta de correção. Então, nessa pauta de correção, tem algumas, né, questões que tem que ter lá no texto. Então, a pauta de correção, mesmo que o cara que está lá avaliando, ele não é um pedagogo, ele nunca leu Delia Lenner, sei lá, mas ele tem uma pauta. A VUNESP manda uma pauta de correção para ele ver se o candidato atingiu aqueles objetivos para então pontuar, tá? Então, é fundamental. Você vai prestar Mogi, né? Mogi é questão discursiva. Jundiaí, não consegui ver, não deu tempo, eu não vi se é redação ou se é questão discursiva. Se tem alguém de Jundiaí me assistindo aí que vai prestar Jundiaí, me auxilia, manda nos comentários aí se é redação que está escrito lá no edital ou se é questão discursiva, tá? Redação, por exemplo, teve uma prova agora numa cidade, foi domingo retrasado, Santo André, acho que foi, que teve a prova de redação, e aí era a prova de redação. Redação é uma outra história, tá? Redação é mais ou menos redação do Enem mesmo, tá? Então, uma redação tem os textos lá para discussão e tudo mais. Ele sempre vai te pedir uma opinião sobre os textos, tem 2 textos, tá? Então, redação é uma outra história, tá bom? Caiu? Já voltei? Voltei, travou, eu tô aí ou não, gente? Senão eu dou pausa aqui e a gente volta. Acabou de falar que caiu. Caiu ou tô aqui? Aqui eu tô ao vivo. Aqui na live eu tô vendo você. Então. Vê se não é essa conexão aí, porque eu tô aqui, tá? E vamos para a segunda questão, tá? A segunda questão é: proponha uma solução para o caso em que questão indicando uma situação didática ou uma atividade que contribua para a superação da contradição indicada. Normal, ó, Valdir tá ótimo, agora está, beleza? Né? Oi, Valdir, oi, Fer, oi, Elizabeth, Júlia Gomes está falando que tá no ar. Então, vamos lá, ó. Então, com base no que eu já falei do contrato didático, então, ó, propõe uma solução para o caso. Então, tipo, se você sabe que a professora entrou em contradição ali, você vai saber propor a solução. Óbvio, é isso que a VUNESP quer, né? É isso que ela quer que o candidato faça, que coloque uma solução para aquilo ali. Então, se você sabe que a professora está errada, logo você vai indicar uma solução, tá? Então, ó, propõe uma solução para o caso em questão, indicando uma situação. Aqui, de acordo com a Delia Lenner, primeiramente faria o contrato didático, colocaria o que eu espero do aluno, tá? Outra coisa, não faria a leitura do livro e o trecho que mais gostou, mas eu faria a questão de acordo com a Delia Lenner, né? Faria a leitura de um livro, né? Ou melhor, a leitura de um texto, um poema, sei lá, uma fábula, e então faria a reescrita, né? Então a reescrita sim ajudaria os alunos a propor aqui, ó, o objetivo que ele quer. Contribui isso aqui, né? Qual era a dificuldade? Que os alunos se tornassem leitores independentes e praticantes autônomos da leitura e da escrita. Então, contextos reais, né? Então, a minha resposta ia ter isso, contextos reais que são importantes fora da escola, porque a leitura e a escrita são importantes fora da escola, que é outro conceito que a Délia coloca também. Então, a minha fundamentação teórica para a questão B seria o livro praticamente da Délia lá, que ela vai colocando, ou para ganhar um 5 aí, que se valesse 5, né? Que é mais ou menos 4 questões, aí no caso aqui cada uma valia 10 pontos, de São José do Rio Preto. Para ganhar 10 nessa questão, sabe o que você colocaria?
poria o projeto de leitura e escrita, porque o foco da Lélia Lene é a questão dos projetos de leitura e escrita, em que as crianças participam ativamente da leitura e da escrita e tudo mais. Então, nessa questão aqui, eu colocaria um projeto de leitura e escrita. Aqui, filho, você ia ganhar 10 fácil, tá? Então, essa é uma questão de professor do ensino fundamental, acho que fundamental e infantil, acho que foi essa prova junto. Então, só para te mostrar o foco da VUNESP. O foco da VUNESP aí era se você sabia trabalhar com a leitura e a escrita de acordo com os teóricos que elas, né, indicaram lá na bibliografia. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer: edital esquematizado. O edital esquematizado para qualquer concurso é o que você tem que fazer para começar a estudar. Então é como a gente faz aqui nas aulas, a gente faz aulas temáticas. Por exemplo, hoje foi a aula dos clássicos, né? Então hoje nós trabalhamos as tendências pedagógicas, nós trabalhamos Paulo Freire e trabalhamos Morin, tá? Então os clássicos. Semana passada foi Piaget, Vygotsky, Vallon. Semana que vem é avaliação e currículo. Então a gente vai trabalhando os temas. Com os temas você consegue escrever. Não, tô falando, se for redação a VUNESP vai te dar 2 textos para você dar a sua opinião. Eu falei que aí, sabe o que você faz? Treina com as provas do Enem, tá? Treina com redação de Enem, essas coisas. A VUNESP semana passada o tema foi super estranho, foi sobre alcoolismo e trânsito, eu acho que foi isso, eu não lembro, tá? A menina até me falou de Santo André. Se tiver alguém de Santo André, me corrige aí qual foi o tema da redação. Redação é diferente disso aqui, de questão discursiva. Hoje eu estou discutindo questões discursivas da VUNESP, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos para a próxima questão. Deixa eu colocar ela aqui. Essa é de direção, tá? Essa questão de direção aí é de Peruíbe, essa prova. Tá? Uma questão lá de direção de Peruíbe. E vamos ver tudo o que precisaria saber. Uma nova proposta de educação foi formulada na cidade de Peruíbe, tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular. E determinou-se a obrigatoriedade de sua implantação, ainda que parcial, a partir de 2019. Na escola municipal, professora Sol Maria, a VUNESP adora por uns nomes esquisitos, de ensino fundamental de 1º ao 5º ano, a equipe gestora está trabalhando com afinco para o cumprimento dessa exigência. Destaca-se que é uma escola situada em um bairro afastado do centro, formado em sua maioria por conjuntos habitacionais populares para as famílias trabalhadoras de baixa renda, sem área de lazer e equipamentos de saúde que atendam à demanda local. A escola é uma referência importante de espaço público no bairro há mais de 10 anos. Nos últimos meses, a relação com a comunidade ficou tensa por problemas de depredação da quadra, que era aberta aos finais de semana para uso da comunidade. Com a disponibilização de vendas por disponibilização de verba, por parte da prefeitura, a equipe gestora, o conselho e a APM estão se preparando para iniciar a reforma da quadra. Porque acreditam que a situação, da reforma da quadra. Do total de 18 professores da escola, 5 são contra a abertura da nova quadra. Novamente da quadra. A comunidade porque acredita que vai se repetir, ou seja, vão depredar a quadra de novo. Apontam que os alunos não frequentam com regularidade as aulas e em alguns dias chega a 50% de ausência nas salas. Alegam que não são esforçados e comprometidos, por isso não dominam a leitura e a escrita ainda. Defendem que a comunidade não é merecedora da quadra e que os alunos e as famílias pouco se importam com o que ocorre na escola, não comparecendo às reuniões ou quando são chamados. Esse mesmo grupo de 5 professores também questiona a validade da exigência de mudança curricular solicitada pela prefeitura, com base na regularidade
evitam participar das ações propostas pela equipe gestora, bem como não levam o material de estudo, que é a BNCC. Considerando o caso apresentado, esse era estudo de caso, tá? Santo André foi, é o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, entre o aumento, a violência e os grandes ganhos econômicos. Eu lembro que tinha alguma coisa, né? E aí, aqui no caso, a Elizabeth mandou aí pra mim, aqui era a redação que a VUNESP queria, né? Então, ela te deu os textos para você discutir, e aqui a questão aqui era a sua opinião sobre isso. Era uma questão dissertativa, né? Era uma redação dissertativa. Então aqui não era bibliografia. É isso que precisa tomar cuidado em relação ao edital. O edital está falando redação? Redação é isso, né? Como foi lá em Santo André. O edital de Mogi está falando questões discursivas, tá? Questões discursivas é isso que eu estou discutindo aqui hoje, tá bom? Obrigada, Elizabeth. Então, o que precisa pensar aqui? Primeira coisa, tá? Que é a letra A. Explique 3 atributos que caracterizam a gestão democrática. Por quê? Se a VUNESP colocou que a diretora chamou o conselho, a APM, tá? A APM e mais a direção, a equipe gestora, isso já quer dizer o quê? Que a gestão é democrática. Por quê? Porque ela chamou os colegiados, tá? Então, os colegiados, a gestão democrática, e daqui a pouco eu vou dar a resposta. A gestão democrática, ela é lei, ela é lei. Ela tá lá na Constituição, no artigo 206, né? E também está na LDB, no artigo 14. A gestão democrática é na forma da lei em estabelecimentos públicos. Então, a primeira coisa, explique 3 atributos que caracterizam a gestão democrática: a participação dos conselhos, a participação do APM e a participação da comunidade, tá? Seria 3 atributos que caracterizam, e aí você poderia escrever que a gestão democrática, começar assim: de acordo com a Constituição e a LDB, que diz, né, que preconizam que a gestão democrática deve estar em todos os estabelecimentos públicos. Verifica-se que a direção da escola solicitou, né, ajuda, né, a equipe gestora lá, por parte da prefeitura, a PM estão preparando para iniciar. Tá vendo? A gestão não está sozinha, ela está junto com o conselho e com a PM. Mas eles colocam assim, né, que 5 professores são contra, de um total de 18. Ou seja, a maioria é a favor. Então, também tem isso na cabeça, tá? Bom, essa seria a primeira, porque como são 4 questões, provavelmente cada uma valia 5 e não tinha muitas linhas, tá? Normalmente a VUNESP limita o número de linhas para 15 linhas para responder, tá? Então, 3 atributos da gestão democrática, prova de direção. O que a VUNESP quer saber? Se o candidato sabe o que é a gestão democrática e, né, porque ele vai ser parte disso, então é um mínimo que ele tem que saber o que é a gestão democrática. Aonde você vai achar a gestão democrática para você? Além da legislação, você encontra também no Libânio, naquele livro Educação Escolar, tá? Que é os 3 autores, capítulo 4, parte 4, lá no finalzinho, ele tem uma parte inteirinha sobre o que é a gestão democrática. Aí você se fundamenta para escrever. Esse livro tá na bibliografia de Mogi, tá? E tem a aula dele lá no YouTube. O som tá péssimo, mas eu fiz o mapinha dele e ficou top, tá? Então, explique em 3 características da gestão democrática. Poderia colocar essas que eu falei. B. Descreva 3 características acerca do papel do diretor na gestão democrática. Quem é o diretor na fila do pão, né? Quem é o diretor dentro dessa gestão? O diretor, ele é o líder da escola, né? Então, primeiro, ele é o líder, e essa liderança é o quê? Essa liderança é participativa. O diretor é aquele cara que ele é presidente nato do conselho, por exemplo, né? E presidente do conselho deliberativo da PM. O diretor é aquele cara que ele vai conduzir todo esse papel democrático dentro da escola.
Então, ó, descreva 3 características do papel do diretor. Primeiro, ele é um líder. Esse líder, ele é participativo, né? Ele ouve a opinião de todos. Ele mobiliza para a comunidade participar, tá? E também, se você quiser, aqui pelo Libânio, também. Ah, pena que eu deixei o Libânio lá em casa hoje. Devia ter trazido ele. O Libânio lá coloca o papel do diretor certinho lá na parte da gestão democrática. Eu responderia com essa base aí, 5 na cabeça, com certeza, tá? A partir do caso relatado, cite e justifique um aspecto da dimensão administrativa que precisa ser considerada pela escola. Um aspecto da questão administrativa. Qual é o aspecto aí? Tá? Qual é? É essa abertura dessa quadra aos finais de semana. Isso é um aspecto administrativo da escola. A escola precisa estar aberta à comunidade, sim, tá? E aí, como depredaram a escola, tá? Então aqui, ó, a escola é uma referência importante num bairro que não tem quase nada. Quem é o único aparelho público que tá lá? É a escola, né? Isso que ele fala, ó. A escola é uma referência importante de espaço público no bairro há mais de 10 anos. Nos últimos meses, a relação com a comunidade ficou tensa por problemas de depredação da quadra, que era aberta aos finais de semana para uso da comunidade. Então, a prefeitura disponibilizou a verba para a PM e tudo mais consertar essa quadra. Então, ó, cite um aspecto da dimensão administrativa que precisa ser considerada. Um aspecto seria a abertura dessa quadra aos finais de semana, tá? Que seria um aspecto administrativo. Então, quem está lá na escola, né? Tem um mediador, como tem aqui em São Paulo, são as escolas da família, tem um professor lá, orientador, ele faz essa comunicação comunidade-escola, ou a direção chama essa comunidade para reunião num horário. Então, isso é outro aspecto da gestão participativa. Você faz com base em dados. Então, por exemplo, você marcou uma reunião 8 horas da manhã, não foi ninguém, alguma coisa está acontecendo. O que você precisa fazer? Pesquisar qual o melhor horário para esses pais estar na escola. Isso é, quando o Libânio coloca os tipos de gestão, a gestão democrática e participativa é com referência em dados verídicos para você poder fazer alguma coisa na escola. Então, a questão aqui da abertura da quadra, você poderia até escrever essa questão, que a gestão democrática participativa é com base em dados, em que será, porque ele está perguntando para você justificar, né, um aspecto, será verificado com a comunidade, quem tomará conta dessa quadra, como poderia resolver esse problema. Aqui você colocaria, né, uma dimensão administrativa que precisa ser considerada pela direção da escola. Tá? Então essa é uma questão administrativa. E no outro ele pede um aspecto da dimensão pedagógica considerado pela direção da escola. Porque a gestão de uma escola, ela é administrativa, financeira e pedagógica e pessoal, né? O pessoal que trabalha junto, é a questão da gestão de pessoas. Então, aqui também uma dimensão pedagógica seria esses 50% das salas. Por que esses alunos faltam tanto, né? Porque eles não dominam a leitura escrita? Será que é porque eles não são esforçados? Tá? Então, outra coisa, caso justifique um aspecto da dimensão pedagógica que precisa ser considerado. Primeiro, essa evasão, né? Esse pessoal fora dessa escola. E será que eles não aprenderam a ler e escrever porque eles não são esforçados? Será que a leitura e escrita depende de esforço? Né? Então, eu, Adriana, responderia aqui, com toda a leitura que eu tenho e tudo mais, eu usaria essa parte do pedagógico aqui. Alegam que não são esforçados, né, que pouco se importam com a família, né, a família ali dentro da escola. E outra coisa também, pegaria esse poderia ser outro, a BNCC, tá? Então, ó, como a VUNESP não deixou aqui, ela deixou meio aberta essa questão, justifica um aspecto que precisa ser considerado. A questão da BNCC, com regularidade evitam participar das propostas pela equipe gestora, bem como não levam o material de estudo que é a BNCC. Porque ele começa falando da BNCC, né? Então, para cumprir uma exigência
da prefeitura, e não é uma exigência da prefeitura, é uma exigência da legislação mesmo, a BNCC está homologada desde 2017, e aí você poderia pegar esses dois aspectos, os alunos que não aprendem ou os alunos os professores em relação à BNCC. E aí falaria que a BNCC é uma resolução de 22 de dezembro de 2017, que, de acordo com o artigo 13 da LDB, os professores têm que participar da elaboração, da execução das propostas pedagógicas, né, com base tudo que está escrito lá. Então, tá vendo? Para responder as questões discursivas da VUNESP, vira para mim que para responder as questões discursivas da VUNESP, você precisa ter um embasamento teórico. Infelizmente, se não for assim, você não vai conseguir, né? Você vai só encher linguiça lá e não vai conseguir. E a questão discursiva é uma questão eliminatória nas provas, tá? Então, vai corrigir só... Você tem que fazer a objetiva, mas você tem que fazer a discursiva também, porque senão você passa na objetiva e não passa na discursiva. Então, precisa estar estudando. Então, tô vendo aí, né, um pessoal na live... Você já está estudando, estuda uns autores, já começa a pensar para esse lado. Quando você for fazer os mapinhas, já vai escrevendo o assunto de cada autor, porque assim você vai tendo fundamento para escrever, tá? Aí quem fala assim, nossa, Adriana, eu sou ruim de escrita, eu não sei escrever, eu sou muito ruim, não consigo. Isso daí é treino, vai treinando. Lembra, ó, começo, meio e fim, sabe lá das historinhas da escola? Que toda história tem um começo, um meio e fim. Então, começa por aí, vai no começo. E agora eu vou mostrar a minha lá, tá? Ai, eu não lembro. Eu não peguei a... Peraí, meu zap. Deixa eu montar. Mamãe não aumenta muito, eu dei zoom aqui. Você deu zoom aí? Dei. Peraí. Tá bom, hein? Aí ela aumenta assim. Aí eu aumento um pouco assim, aí dá pra enxergar. Vê se tá bom, vê se tá bom aí. Ah, é que tá atrasado. Ó. Então vamos lá. A pergunta era sobre a questão da qualidade na educação, né? Era mais ou menos isso. A qualidade na educação. Esqueci de pegar a pergunta, mas dá pra saber. A pergunta número 1 lá do supervisor era sobre a qualidade na educação. Olha como eu escrevi. Inicialmente, a proposta de garantir a educação com um padrão de qualidade está respaldada na Lei de Diretrizes e Base, no artigo 3º. Está escrito lá, uma educação de qualidade, com padrões de qualidade. E aí eu errei, não tem como você passar corretivo e nem colocar entre parênteses, tá? A gente não coloca parênteses, porque tudo que está entre parênteses é o que é válido, não coloca, só risca. Tá bom? Se você errar na hora de passar. Eu errei e coloquei assim, no artigo 3º e no Plano Nacional de Educação. Dessa forma, os supervisores acertaram quando propuseram as frentes de trabalho, pois o constante acompanhamento junto à equipe escolar faz parte das atribuições no que tange da gestão pedagógica. Então, acompanhar, né, o supervisor, aqui era da função do supervisor. Então, essa parte da gestão pedagógica o supervisor também tem. A formação continuada também é objeto de lei. Portanto, ao tornar o trabalho coletivo semanal como um espaço de formação e reflexão da prática pedagógica, com avançar, né? Pedagogia é essa avançar à luz da teoria de Schoen, aí eu já, né, mandei o Schoen aí no meio, que o Schoen fala da reflexão e ação, e também em um dos pressupostos de Paulo Freire, ensinar exige reflexão. Assim, ao apontar na formação o acompanhamento das ações, os supervisores agiram corretamente, utilizando as leis e a teoria que embasa o fazer pedagógico da Secretaria Estadual de Educação. Então, só isso. Né? Escrevi simples e fácil e básico e eles me deram 5. Por que eles me deram 5? Primeiro, porque eu coloquei sobre
a questão da qualidade na educação, lá na IDB. E isso estava na pauta de correção. Segundo, eu coloquei sobre a reflexão na ação. Só consegue refletir na ação se você tiver num espaço, né, coletivo, semanal, que seriam os ATPCs, aí no caso, para você pensar sobre a sua prática. E quando eu joguei o Chon, que fala sobre a reflexão na ação, e o Paulo Freire, que é esse movimento reflexão, ação, reflexão, então ali quem estava corrigindo, né, apesar de eu ter escrito com uma letra bem, né, mas a VUNESP, né, o corretor, acabou me dando 5 nessa resposta. Eu joguei o que eles queriam exatamente que eu fizesse nessa questão. Então, inicialmente a proposta de garantir a educação com padrão de qualidade está na lei, está no Plano Nacional de Educação, e acertou porque é uma gestão pedagógica. E à luz das teorias, né, então, espaço, né, com essa avançar, não tá não escrevi, eu não sei o que eu escrevi ali. Dá pra olhar pelo celular. Né? Avançar-se, né, à luz da teoria de Chon e também um dos pressupostos do Paulo Freire, que era ação e reflexão. Então, a pergunta aqui, depois se eu achar eu coloco aí no Face, a pergunta era sobre a formação de professores, os ATPCs e como o supervisor de ensino poderia agir nessa questão. É claro, né, que eu já vivi o estado, né, direção e tudo mais, mas que eu também tinha estudado Paulo Freire para poder escrever. Então, essa aqui é uma das questões que eles me deram 5, tá? Agora eu vou colocar a outra, só um minuto. Essa aqui... Você tem 9? Hã? Tem 9? Não dá pra ver, né? Não dá? Aí, agora é melhor. Essa aqui eram 2 questões, tá? A VUNESP me deu 3,5, tirou 1,5 ponto. Eu não entrei com recurso, nada, mas era para falar sobre qual era a estrutura, né, da diretoria de ensino em que o supervisor agiria no pedagógico, né? E aí eu coloquei que era um núcleo pedagógico, né, com os PCNPs, e que articulando esse objetivo, né, se propor a formação tanto para professor coordenador quanto para os professores. Então pus bem simples, e aí nessa de baixo que eu ganhei os pontos mais, que era 2,5 e 2,5. Aqui elas me deram 2,5 na de baixo. Os supervisores auxiliam os PCNPs na questão da formação continuada com base na legislação e também na gestão pedagógica da escola, pois ao detectar as fragilidades de ordem pedagógica, solicitam contribuições para efetivar a proposta pedagógica visando a qualidade de ensino. Aqui eles me deram 2,5, por quê? Porque eu coloquei essa questão da formação continuada e também a questão da gestão pedagógica. Então, se você for pensar, eu escrevi super simples, né? É respondendo mesmo uma questão, não precisa ficar floreando, né? Vira aqui pra mim. Não precisa ficar floreando a questão, porque se você ficar floreando, né, enchendo de coisinhas, a VUNESP vai falar o quê? O avaliador, esse cara não sabe nada. Então você pega e foca no que eles estão perguntando. Se você não sabe da onde vai começar a escrever, que isso é muito difícil, isso acontece mais em provas de redação, que você fala, puta, nunca li esse... Não falei palavrão. Nunca li esse tema, né? Não sei nem da onde eu vou começar. Tenta ler um dos textos que a VUNESP colocou lá e vai por ele, né? Fazer o quê? Não sei escrever nada sobre aquilo, né? Então vou dar opinião no que tá ali. Agora, se for questão discursiva, aí sim, aí você mata a pau. Estuda a bibliografia, porque se você estudar a bibliografia, você já vai matar 2 coelhos. Você vai conseguir fazer a prova do pedagógico, a parte da legislação do pedagógico, e você vai conseguir fazer a dissertativa. Então compensa, gente, ó. Mogi tem um tempão ainda, falta mais de um mês para a prova é dia 29 de março, tá? Então falta um mês, dá tempo de você estudar. Eu sei que o pessoal de Mogi estava reclamando da grande parte da administração. Quando tem esse monte de bibliografia sobre a administração de pessoas, de gestão e tudo mais ali, isso quer dizer o quê?
que eles querem pessoas que saibam sobre administração. Acho que tem 18 autores da administração, tá? Então, estuda essa parte, né? Começa por ela, porque os outros é mais básico. Eu fiz o edital esquematizado de Mogi, né? Então, Jundiaí, pega lá, professor. Não sei, ninguém me falou se é redação ou não, né? Se é redação ou se é questão discursiva. Depois eu até posto aí, vou procurar. Então, vai procurando, né? Já vai procurando focar e vai tentando escrever. E se mesmo assim você quiser ajuda, tá? Pode me mandar. Adriana, resolvi essa prova, me ajuda a escrever aí? Me manda no e-mail capaprofissional@gmail.com. A gente não cobra, né? O pessoal fala, quanto você cobra para fazer? Eu vou dando uma olhada assim, eu tenho bastante coisa para fazer, mas eu sempre estou ajudando o pessoal que me pede. Então me manda aí nos comentários. Posso escrever uma e você dá uma olhada? Sim, tá? Então escreve uma, eu dou uma olhada e cuidado, tá? Tem muita gente aí, tava vendo uma propaganda ontem, cuidado com as propagandas enganosas de cursos e tudo mais. Cuidado, né? Não vou falar que é antiético, mas abre teu olho aí. Estuda e vem comigo, que espero que vocês tenham gostado. Demorou muito aí a live, mas deixa um like aí, né? Se vocês gostaram. Compartilha essa live também, se vocês. Ela vai ficar no Face, não vai ter como colocar no YouTube, mas compartilha ela aí, dá um like, me ajuda e se inscreva no nosso canal. Beijo!